Meus queridos irmãos, você que é aluno do IBCamp, queridos alunos, é uma alegria estar com vocês aqui para mais uma matéria de estudo que o IBCamp oferece para você. Nós estamos aqui agora para falar sobre cultura e costumes dos tempos bíblicos. E essa é uma matéria de extrema importância na interpretação das Escrituras. Sem ela, sem esse cuidado, você corre riscos tremendos de interpretar mal determinados textos bíblicos. Meus queridos, pensem bem, você não pode analisar eh, uma cultura sem conhecê-la. Você não pode analisar um costume mencionado num texto bíblico sem você se envolver nisso e conhecer isso. Por isso, tome bastante cuidado quando pretende estudar as escrituras, porque sem isso você não vai poder interpretar corretamente. Então, preste bem atenção, porque a palavra de Deus ela é cheia de não vamos dizer armadilhas propositais, mas cheias de nuances que você precisa conhecer o que é a cultura para poder entender por que foi dito aquilo naquela hora e daquela maneira foi entendida, ok? Então vamos lá. Hoje nós começamos uma matéria que você não pode deixar de lado ou fazer de qualquer maneira, nenhuma delas, mas essa especialmente é importante para você. Eu vou disponibilizar aqui o nosso guia de estudos, né, o nosso PowerPoint, e vamos falar um pouco dessa importância aqui nesta primeira aula, uma aula introdutória, para que você tenha noção. Lembrando bem, estamos aqui no curso médio de teologia. O professor Reinaldo Pinheiro foi o autor desse livro que você vai estudar, e você não pode esquecer disso, estudar bastante o livro. Eu, pastor João Morelli, estou aqui como professor ministrante da disciplina, todos debaixo da direção do pastor Jorge Vale. Vamos ver aqui, nesse curso, a instituição família, o casamento, as cerimônias. Vamos ver a arquitetura, a liberdade e a escravidão, a agricultura e pecuária da Terra Santa, religiosidade judaica, as crenças, superstições e mitos, as festas judaicas e também as penalidades dos crimes. E vamos detalhar cada uma dessas coisas dentro daquilo que for possível para nós. Já disse para a leitura do livro ser importante para você, ser prioritário, inclusive antes do vídeo, depois sim o vídeo, e por último, o responder das questões que o livro oferece para você lá no site. Bem, temos aqui uma imagem de uma lupa sobre a Bíblia, né? A ideia dessa imagem é realmente destacar a importância de não apenas ler as Escrituras, mas esmiuçar as Escrituras, não é? Entender os detalhes dela, os porquês, porque não há nenhuma única palavra colocada na Bíblia sem que ela tenha a sua importância de estar naquele lugar, porque algo Deus tem a dizer a respeito disso. Então, não despreze nada. Quando você estiver lendo um texto bíblico, não deixe nada para lá. Nada. Nem uma palavra. Amém? Bem, a importância desse estudo é a interpretação e o contexto cultural. Por quê? Existe uma relação íntima entre a interpretação bíblica e o contexto cultural. Deus se revelou na Bíblia através de um povo, o povo judeu. Então, quem escreveu o texto bíblico foi o povo judeu, basicamente. Não é? Temos Lucas, que não era judeu, ele era grego, mas ele escreveu lá o livro de Atos e também o Evangelho que tem o seu nome. Mas, de um modo geral, todo o livro bíblico foi escrito com a cabeça do judeu. Né? Deus inspirou seus homens segundo a sua cultura, segundo a sua cultura não apenas local, mas a cultura de estudos acadêmicos, segundo aquilo que eles podiam falar, segundo a sua linguagem. A inspiração foi de Deus, mas usou pessoas para fazer isso e não eliminou as pessoas, não fez das pessoas um robô.
né? Então, quando você lê, você precisa interpretar, como qualquer livro antigo, você precisa interpretar, não é? Ele usou o conhecido para explicar o desconhecido. Então, o conhecido, conhecido de quem? Nosso aqui, 2000 anos depois, 3000 anos, 4000 anos depois? Não, o conhecido de quem estava sendo usado para escrever, ou quando foi dito, para que eles entendessem o que estava sendo dito. Deus usou hábitos, usou símbolos, usou figuras de linguagem, usou a língua, expressões idiomáticas e a cultura, uma cultura oriental, e também a sua época. Tudo isso foi usado porque foi dentro de um contexto que a Bíblia foi escrita, e nós não podemos deixar disso. Não vamos confundir aquilo que é cultura com aquilo que é o ensino divino. Deus ensinou a mesma coisa, é a sua palavra inspirada através da cultura, não é? Se Deus viesse falar com você hoje, certamente ele ia falar numa linguagem que você entende, não é? E você, se tivesse que escrever algo da parte de Deus, também escreveria segundo a sua cultura, segundo o vocabulário que você tem hoje, não é? A visão que você tem hoje. Então, não há dúvida nenhuma que nós precisamos entender, quando ler um texto bíblico, nós temos que começar a pensar com a cabeça daquele que escreveu, ok? Para que possamos entender realmente aquilo que Deus quer dizer. Então, a necessidade da análise é a chave para o entendimento bíblico. Para você entender o Bíblia, você precisa analisar o texto bíblico que você está lendo. Temos aí uma imagem muito interessante que mostra uma chave, não é? Voltada para a Bíblia. E essa chave é a análise. É a partir da análise que você vai interpretar. A Bíblia foi escrita numa época muito diferente da nossa, num lugar muito diferente do nosso, em uma cultura muito diferente da nossa, em línguas muito diferentes da nossa, e com um conceito de vida e o conceito das coisas muito diferentes dos nossos. Por isso, há dificuldade com as falsas doutrinas. Jesus, bonzinho, substituiu o Deus severo e inflexível do Antigo Testamento? Quantas vezes já ouvimos isso, né? Que nós estamos na época da graça. Oh, se isso acontecesse na época da lei, aí você ia ver o que Deus... Gente, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Não tem essa história de Jesus bonzinho e o Deus Pai inflexível. Ambos são Deus e nada muda. Os gentios substituíram os judeus no reino de Deus? Olha só, isso é falso, né? Judeu é judeu, gentil é gentil. Nós vamos ter uma aula que fala a respeito desse assunto. O Novo Testamento substituiu e revogou o Antigo Testamento? Olha, outra falsidade, tudo é palavra de Deus. Novo ou Antigo continua sendo palavra de Deus. A lei foi substituída pela graça? Essa é uma pergunta que precisa ser muito bem analisada, né? Olha, nós estamos na época da lei, da graça e não da lei, né? Então, deixa a lei para lá, porque nós estamos na época da graça. Gente, Bíblia é Bíblia. Nós precisamos analisar o que era cerimonial e não tem mais utilidade, não porque perdeu a validade, mas porque Jesus a cumpriu. E aquilo que é a orientação de Deus moral para a vida, não é? Os mandamentos de Deus e coisas assim, que esses continuam sendo o mesmo, porque Deus não mudou. As festas pagãs substituíram as bíblicas? Será que sim? Né? Festas que foram infiltradas no cristianismo, será que elas substituíram as festas bíblicas, que eram festas de adoração? O cristianismo se tornou sucessor do judaísmo? Será que foi isso? Será que o cristianismo veio para acabar com o judaísmo? Lembramos que Jesus disse, olha, a respeito dos fariseus, faça tudo o que eles ensinam. Ele não mandou não fazer. Disse, não faça aquilo que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Mas ele diz, o que eles ensinam está correto. Faça o que eles ensinam. Então, será que
o cristianismo simplesmente eliminou aquilo que a Bíblia ensina no Antigo Testamento? Vamos lá, os discípulos do primeiro século. Por décadas, os discípulos de Jesus não eram conhecidos como cristãos, nem reconhecidos como seguidores de uma nova religião, chamada cristianismo. Não era essa a ideia que eles tinham a respeito de Jesus. Ninguém imaginava que Jesus veio formar uma nova religião. Inicialmente, todos os discípulos de Jesus, quer fossem judeus ou gentios, eles eram conhecidos como Netzarins, ou Netzarim, que é nazarenos. Não é? Os nazarenos, os seguidores do Nazareno, essa era a ideia. Olha assim, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, falando de Paulo, promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha aí, a seita dos netzarins, né? Dos nazarenos. Então, é assim que eles eram conhecidos. Em Antioquia, foram pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Isso foi em Antioquia, por volta dos anos 40 a 60 depois de Cristo. Então, veja, bastante tempo depois. Em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarins. Netzarins. Assim eram conhecidos os seguidores de Jesus no primeiro século. Muito tempo depois, se firmou a distinção terminológica entre nazarenos e cristãos, ficando os nazarenos para aqueles que eram os judeus e cristãos para os crentes gentios. Né? Então, os netzarins, judeus crentes, e cristãos, os gentios crentes em Jesus. Né? A diferenciação entre judeus e gentios a partir daí. Netzarim, nazarenos e cristãos, estavam unidos e tinham plena comunhão, frequentavam as sinagogas, e até então não existiam igrejas, prédio de igrejas. Não é? Eram as sinagogas, que era o lugar de reunião aos sábados. E os cristãos se reuniam também aos domingos, com o objetivo de terem a sua própria reunião juntos, porque quando iam nas sinagogas, é claro que tinham também os não convertidos, né? Mas eles participavam ali, eles iam aprender a palavra de Deus, mesmo tendo cristãos e judeus não convertidos no mesmo lugar. Judeus convertidos e judeus não convertidos no mesmo lugar, não é? Na mesma sinagoga. Eles estudavam a Torá. E no domingo, então, os cristãos faziam a sua reunião particular para aplicação, especialmente, do que aprenderam no sábado para a vida cristã, na pessoa de Jesus Cristo. Uma informação importante. Olha só, Atos capítulo 15, diz que houve uma grande discussão sobre a conversão de gentios e a circuncisão. Tiago, então, diz, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada sábado é lido nas sinagogas. Olha, Tiago está dizendo isso, porque existe, olha, Moisés já tem, desde os tempos antigos, quem o pregue. Então, vamos ver aqui três importantes afirmações que nós temos nesse texto, que dá para a gente tirar desse versículo. Primeira delas, os judeus e os gentios se reuniam em cada sábado. Olha, ele está falando com os crentes. Tiago está falando com os cristãos. E ele diz a respeito disso, que os cristãos já têm o ensino sobre Moisés. Eles estudavam a lei. Olha, o que é que está sendo pregado? Moisés. E quem é que está aprendendo? Os cristãos. Então, está falando que eles também estudavam a lei. E terceiro, estavam reunidos em que lugar? Na sinagoga. Temos aqui uma gravura de uma sinagoga. Né? Temos uma gravura de uma sinagoga. A eternidade do Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento perdeu a sua validade? Bom, vamos avaliar. Olha aqui, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Um dos seus justos juízos dura para sempre. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Então, quando diz dura para sempre, está durando para quando? Para sempre. Não é verdade? Dura para sempre.
Jesus, aliás, Isaías diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O que é eternamente? Não preciso dizer. Eternamente. Então, continua valendo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Nós estamos em Deuteronômio, ok? As leis circunstanciais, essas precisam ser analisadas. Há dois grandes grupos de leis contidas no Pentateuco. As leis permanentes, que elas não dependem de qualquer tipo de circunstância, povo ou época, e valem sempre, são para sempre. Por exemplo, os 10 mandamentos. E as leis que são circunstanciais ou temporárias. Elas vigoram apenas durante o período em que estiverem presentes as circunstâncias em que fomentaram essa instituição. Exemplo bem básico. O exemplo bem básico é aquelas leis higiênicas. Vocês lembram que tem leis higiênicas do deserto, que devia tomar alguns cuidados com a higiene por causa do deserto, que quando eles fossem fazer as suas necessidades deveriam cavar um buraco e enterrar, para que não houvesse proliferação de doenças. São leis higiênicas. Hoje, Israel está no lugar, e assim também nós estamos, num lugar onde temos saneamento básico, temos esgoto, temos a descarga, nós não precisamos ir no quintal fazer buraco para enterrar as coisas que são feitas, não é? Então, é uma lei que mudou, está lá em Levítico, mas é circunstancial, ela era exigida para aquele momento. Então, nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Paulo confirma o Antigo Testamento. Veja, segue-se então que abolimos a lei por meio dessa fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Confirmamos a lei. Ok? Então, Paulo está no Novo Testamento, na Carta aos Romanos, dizendo que a lei é confirmada. E assim a lei é. Não é que ela era. Veja Paulo falando. Não é que ela era, mas ela é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ele continua confirmando, quando Paulo escreveu, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E também, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Bom, quando ele escreveu isso, ele se referia a quê? Ao Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento escrito, não havia texto do Novo Testamento escrito ainda. Então, quando essas pessoas conferiam em cima do Antigo Testamento. Ok? E o que é apto à escritura, que ele está falando apto para correção, também no Antigo Testamento. Paulo confirma ainda. Olha, Jesus também confirma. Jesus não trouxe uma nova lei, mas interpretou, aplicou corretamente o que já existia, excluindo as distorções criadas pelos homens. Isso sim Jesus fez. Jesus, veja que os religiosos haviam distorcido textos bíblicos a seu favor, haviam interpretado mal alguns textos e também haviam se desviado realmente do texto bíblico, ou da mensagem bíblica. Então, o que Jesus fez foi realinhar isso e não criar uma nova lei. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei. Não vim. Ou os profetas. Não vim. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio
nem um i, nem um tio. Na verdade, é menos do que isso, porque são pingos da, 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 da escritura hebraica, não é? Que é menor do que o i, que o tio. Né? Jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja que Jesus está falando da lei e dos profetas. Né? Ele diz que não veio revogar, ele veio apenas cumprir, e que até que o céu e a terra passem, nem o i nem o tio vão passar. Olha só, o céu e a terra já passaram? Não. Se não passaram, tudo continua valendo. Não é? Então, vamos tomar cuidado para não criar doutrinas que não são verdadeiras. Não é? E aprender e ensinar os outros. E será pequeno no reino dos céus. Né? Confirmar, encher, realizar, executar, completar. Essa é a palavra cumprir que ele usou no versículo 17. Quando ele diz, eu vim cumprir. Na verdade, a palavra significa confirmar, encher, realizar, executar, completar. Não pense que vi abolir a lei e os profetas, mas confirmar. Então, encher, realizar, executar, que é fazer cumprir, para completar explicações em nível de maior elevação espiritual, ou seja, tornou a lei plena aos nossos corações. Jesus confirma o Antigo Testamento? Sim, novamente. No verso 18, ele diz até que o céu e a terra passem, nem mesmo um iud, a menor letra do alfabeto hebraico, passará da lei até que tudo se cumpra. E mesmo um traço. Né? Quando fala do i, é um traço. Na verdade, o tio é um traço que fazia alguma letra diferente da outra. Né? Aqui não temos o alfabeto hebraico nas nossas mãos, mas o alfabeto hebraico tem palavras que com um pequeno traço fazia diferenciar uma letra da outra, pequeno traço. E esse pequeno traço que é mencionado aqui, né? Porque quando você tira esse traço, a letra muda. Não é que só o traço tirou, quando você tirou o traço, a letra muda. Então, é isso que ele estava dizendo. Como os céus e a terra não passaram, tudo permanece em vigor. Portanto, quem desobedecer a menor desses mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Então, cuidado com isso. Jesus também diz, e eis que, aproximando-se dele, o jovem disse, bom mestre, que farei para herdar ou para conseguir a vida eterna? Olha que pergunta, hein? Ele queria conseguir a vida eterna, queria ter certeza disso. O que eu farei? Jesus disse, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Olha só. Então, está valendo. Foi Jesus quem disse isso. E quais mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dizerás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Ainda mais. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ok? Já tinha mencionado esse texto aqui para vocês, tinha comentado sobre ele, mas aqui está o texto, né? Como diz, olha, ele manda observar e fazer aquilo que aqueles homens estão ensinando, escribas e fariseus. Mas apenas diz, não faça o que eles fazem. Muito bem, essa aula introdutória nos mostra aqui a importância desse estudo. Então, não se esqueça, daqui a pouco teremos a aula número 1, você não se esqueça dela, porque certamente será bênção para a sua vida. Preste atenção, vai mudar o seu jeito de ver a Bíblia em muitos aspectos. Que Deus abençoe.